Salve, minha galera maravilhosa! Aqui é o professor Pablo Jamilk, no canal Blindando Mentes, trazendo para os senhores mais uma aulita de filosofia. Nós estamos no nosso curso grátis de filosofia, trazendo conhecimento para a galera, basicamente sintetizando aquilo que o mundo já produziu de forma de conhecimento. Hoje vamos continuar a nossa saga pelo helenismo, tá? Lembra que o helenismo não é uma doutrina lá da Helena, das novelas da Globo. O helenismo tem a ver com a cultura greco-latina, tá? Grécia e Roma naquele bem bolado filosófico que nós tivemos durante essa época. Eu já falei sobre o ceticismo, agora nós vamos falar sobre o epicurismo. Sim, epicurismo, a filosofia de Epicuro, e ela leva o nome desse cara porque ele foi o idealizador dessa escola de pensamento, que era um pouco diferente das demais. Enquanto nós tínhamos uma tendência filosófica a olhar para dentro, a valorizar a subjetividade, a transcendentalidade. O que é transcendentalidade, professor? É aquilo que nos ultrapassa, aquilo que nos transcende, aquilo que está além de nós. Então, enquanto outras escolas valorizavam o que era transcendente, o Epicuro chegou e falou assim: ó, rapaziada, chega, já deu de transcendente. Então, esse conhecimento transcendental não está levando a galera a lugar algum. Então, vamos criar uma disrupção aqui. Chega dessa parada. Por isso, no epicurismo, existe uma tendência à rejeição, né, ao conhecimento transcendente. O conhecimento transcendente não teria valor. Então, quais seriam as ferramentas para conhecer a verdade, a realidade universal? As ferramentas seriam os sentidos. E aí nós teríamos uma escola muito mais arraigada aos sentidos e à física do que a metafísica, certo? A física, quando eu digo, a materialidade. Segundo essa escola filosófica, nós só poderíamos considerar a possibilidade de atingir a verdade por meio da experimentação sensorial, certo? E isso nos traria a verdade, diferentemente de outros modelos filosóficos que buscam a verdade fora dos sentidos por considerar que os sentidos são enganadores, né? Vamos lembrar, por exemplo, que nós falamos a respeito do Platão. Olha só, é interessante que a noção que se tem do universo aqui é uma noção mecânica. Como assim uma noção mecânica? Simplesmente de funcionamento físico das coisas, sem uma inteligência superior, sem um conhecimento mais elevado, uns trololós dessa natureza. Inclusive, para o epicurismo, tá, é necessário que o indivíduo se distancie dessa ideia de divindade. Não porque o epicurista vá dizer que não existam deuses. Eles até existem. Eu coloquei aqui, ó, noção de criação e criatura, né, e indiferença dos deuses. Eu já vou explicar isso para você, mas só para você entender. O epicurista considera que sim, podem existir essas divindades, elas até podem existir, mas não são intervenientes na nossa realidade física. Ou seja, vamos falar no português bem claro, não metem o cachimbo aqui, certo? Não estão interessadas nessa galera que está por aqui. Existem algumas características fundamentais e 3 noções básicas que eu coloco aqui para o epicurismo. Primeiramente, você tem um atomismo, certo? Que ajuda a explicar o surgimento e o funcionamento do universo por meio de um aspecto mais físico. Quando eu falo atomismo, você tem que lembrar de quê? Do Demócrito. Leucipo e Demócrito, aqueles que propuseram a noção do átomo como partícula fundamental. Lembra lá atrás, quando nós estávamos falando sobre os físicos
e eu estava falando sobre aqueles que consideravam a arqué, o princípio fundamental das coisas. Então, lembra que eu falei que Demócrito e Leucipo falavam a respeito de um termo, né, um elemento que seria indivisível, por isso átomo, sem possibilidade de dividir? Pois é, lá então vai haver uma herança do atomismo de Demócrito para facilitar a compreensão do universo e dos fenômenos universais, sem ter que reputar a uma inteligência superior o funcionamento ou a criação do universo. Olha aquele conceito que eu havia falado sobre indiferença dos deuses. Para Epicuro, né, para os epicuristas, os deuses existem, tá? Mas eles já atingiram a felicidade plena e suprema, então eles não têm qualquer tipo de relação com as arbitrariedades do mundo físico. Eles não estão interessados, tá? É como se os deuses fossem superiores demais para se interessarem, por exemplo, se a Kim Kardashian aumentou 1 quilo de bunda ou não, entendeu? Esse é o esquema. Eles estão pouco se lixando para aquilo que acontece aqui. Sei lá, se a Anitta lançou uma música nova, ou se o ator fulano de tal raspou a barba e ficou de bigode, entendeu? Isso é uma coisa mundana, isso é uma coisa que o povo dá atenção, os deuses não estão nem aí para isso, tá? Então por isso que eles não são intervenientes nesse aspecto físico. E deveria haver uma valorização dos sentidos como forma de explorar e conhecer a realidade. Por isso, para o epicurista, falar a respeito da noção de criação e de criador seria uma mera tolice, seria desnecessário falar sobre isso. Quem levou o epicurismo adiante, tá, lá para Roma, foi um filósofo romano chamado Lucrécio, tá? Lucrécio, que parece nome de vilã das novelas do SBT. Sempre tem uma malvada que se chama Lucrécia, né? E que rouba o filho de alguém, geralmente da Thalia. E aí a Thalia, depois de 60 anos, está com a mesma cara, o filho virou um mexicano bonitão do queixo quadrado, e ele aparece lá, né, e aquele nome comprido, tipo Miguel Robledo Velázquez Rodrigues Domingues, né? E eles revelam toda a situação lá e termina num grande casamento a novela. Pois é, o Lucrécio levou o epicurismo para Roma, mas nós tivemos alguns caras, né, que foram representantes do epicurismo e eu vou listar para você. Então quem foram esses caras? Epicuro, você tem Metrodoro de Lampsaco, não é lambe, tá? Lampsaco, Colotes, Ermarco, Leontino, Carneisco, Rabírio, meu Deus do céu, cada nome, hein, cara? É, exatamente. Imagina hoje uma pessoa se chamando, sei lá, Rodrigo, naquela época. Iam achar estranho também, né? Chamando de Carlão, por exemplo. Né, Carlão? Tá? E aí, Zenão, ó, Zenão poderia, Zenão, então acho que também Carlão daria certo. Filodemo, né? Filodemo, não fio do demo. Filodemo e Lucrécio, tá? Aqui nós temos os representantes do epicurismo. Ainda existem algumas escolas helenísticas para estudarmos, que é o que você verá nos próximos vídeos. Eu preciso de que você largue mão de ser safado e esmague o like aqui e faça sua inscrição no canal, pô. Porque eu tô aqui gravando a parada que eu trazer para você e você nenhuma inscrição faz, toma vergonha na cara, tá? Clica aí para fazer inscrição e compartilha esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Força, guerreiro!